Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de duas doações, uma do Sangífaro e outra do Dolinho, seu amiguinho, que hoje será a quarta das 5 doações que ele fez ao canal. Demorou um tempo para eu fazer essa quarta doação porque ele pediu para mudar os temas em certo momento. Então vamos lá, a doação do Sangífaro, eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, já faz um tempo que acompanho o seu canal, mas essa é a primeira vez que resolvo promover um vídeo. Provavelmente está sendo o intuito de fazer uma catarse e pedir um conselho, já que eu não tenho nenhum amigo desperto com quem possa compartilhar isso. Na época que eu estava conhecendo a Red, encontrava quase todos os dias indo para o meu trabalho uma garota muito linda que pegava o mesmo ônibus do que eu. Aquele tipo de Stacy no padrão europeu, branquinha, loira, magrinha, alta, cabelo longo e liso e com um rosto muito neotênico. Foi como se eu tivesse encontrado a materialização da minha waifu e não teve jeito, eu acabei sendo intoxicado pelo veneno da paixão. Para contextualizar, eu tenho 1,85, um bom shape e acho que posso ser considerado um high tier enorme, como dizem. Mas, ainda sendo ginocêntrico e meio blue pill nessa época, eu já me considerava bom o suficiente para ficar com uma garota daquele nível. Enfim, nós passamos alguns dias trocando olhares até que um dia resolvi chegar nela e conversar. Até que foi uma conversa relativamente agradável no início. Tentei ser engraçadinho, como manda o figurino P-Way, e fiz ela dar algumas gargalhadas. Descobri que ela tinha apenas 16 anos e eu 23, e acabei até ficando um pouco inseguro quanto a isso, pois eu achava que ela já era maior de idade. Peguei o Insta dela e nossa primeira conversa acabou ficando por aí mesmo. Notei que ela já estava começando a fazer os malditos joguinhos, o famoso doce, e depois que conheci mais a fundo a Red, percebi que ali já existiam várias red flags, que eu não tinha notado de primeira, como muitos seguidores no Insta, funkeira, vários caras dando em cima, ficava mandando mensagens no WhatsApp enquanto eu conversava com ela, além do narcisismo crônico, síndrome de princesa e etc. Além de sintomas claros de toxicidade como ficar muda e ser enjoada, que todos nós já estamos acostumados. Mas eu ainda não sabia disso. Acho que o mais interessante desse relato é que eu acabei conhecendo a Red, aprendendo sobre a natureza feminina e lendo todos os livros do Nessahan, enquanto tudo ainda estava ocorrendo. Então consegui presenciar a situação através de várias perspectivas. Basicamente, depois dessa primeira conversa, eu notei que ela estava me evitando para não falar comigo, porém estava sutilmente se colocando em situações para fazer com que eu fosse falar com ela. A manipulação já começou aí. Eu, sem saber muito como agir nessa situação, ainda não tinha lido Alita, acabei sem querer fazendo a coisa certa. Nada. Consegui tomar a decisão de agir de maneira racional, entre aspas agir, né? Pensei que seria muito arriscado ficar dando em cima de uma garota menor de idade dentro de um transporte público e que ainda por cima estava dificultando a situação pro meu lado. Passamos mais de um mês sem nos falar, até que comecei a perceber que ela tinha voltado a me olhar frequentemente. Pensei em dar uma segunda chance e puxei assunto com ela novamente um dia, mas ela agiu de uma das maneiras mais tóxicas possíveis. Foi totalmente monossilábica e colocou o celular no ouvido enquanto eu tentei falar com ela. Aí eu pensei, nossa, que humilhação, eu nunca mais vou falar com essa menina na vida. Pouco tempo depois eu comecei a ler os livros do Alita e tudo que eu estava passando naquele momento estava escrito ali. Essa situação era a clássica estratégia do atrair para rejeitar, apenas para inflar o próprio ego e ter o prazer de rejeitar seus pretendentes. Aprendi também sobre o imperativo feminino e sobre a natureza refratária, e de repente todo aquele comportamento ambíguo e confuso começou a fazer sentido. Eu já não tinha mais nenhuma dúvida. Vou resumir essa parte para caber tudo no vídeo. Basicamente, eu decidi que não valia a pena todo aquele esforço e humilhação por ela, então acabei desistindo, mas ainda queria me vingar de certa forma. Não consegui matar 100% do meu ego, me desculpe, Alita, mas acho que isso é impossível. E sim, é impossível e nem é recomendado, vou falar sobre isso mais à frente, mas continuando. Por coincidência, eu já estava seguindo alguns dos conselhos do Alita antes mesmo de começar a ler os livros, e notei que aquilo estava funcionando. Eu estava conseguindo reverter a situação, e ela tinha começado a se interessar por mim. Mas como eu já tinha decidido que não queria mais nada, chutei
chutei o balde de uma vez e até fiz coisas como flertar com outras garotas perto dela, o que para minha surpresa, ou nem tanto, só aumentou a atração dela por mim, pois acho que ela começou a me ver mais como um cafajeste e já sabemos como isso é atraente. Enfim, não tenho como contar tudo o que aconteceu depois, mas eu segui principalmente o conselho desse protetor, porém distante do Alita para fazer ela me ver como único e especial. Ela tentou demonstrar interesse por mim diversas vezes depois, mas eu sempre me fingia de desentendido e eu também não confiava mais nela depois daquela última tentativa. Então, sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha, achando que ela só queria atrair para rejeitar de novo. Passaram-se alguns meses e eu parei de ver ela com tanta frequência. Os nossos horários estavam diferentes, mas ainda nos víamos ocasionalmente no ônibus. Mesmo após vários meses, convicto de que não tinha feito a coisa certa, de repente começou a bater aquela carência da nossa natureza beta masculina. Então fraquejei e resolvi stalkeá-la. E vi que ela tinha começado a namorar um garoto da mesma idade. O namorado dela é aquele tipo de chadzinho playboy funkeiro popular da escola, mas que faz tudo o que a namorada quer e age como um escravo emocional da madame. Fiquei abalado ao descobrir isso por um tempo, e algumas semanas depois acabei encontrando com ela no ônibus novamente. Percebi que ela ainda gostava de mim, pois nesse dia eu fiz uma certa, entre aspas, brincadeira com os olhos para demonstrar que eu sabia de tudo, e os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela apenas desceu no ponto e foi embora. Achei que aquela tinha sido a última vez que iríamos nos ver. Mesmo depois disso, eu não consegui esquecê-la. Meu Deus, eu não conseguia. Percebi que ainda gostava dela, mesmo contra minha vontade, e ainda gosto. Fiquei fazendo muita autocrítica, pensando no que eu poderia ter feito melhor. Cheguei à conclusão que tinha me faltado dar um ultimátum, como recomenda o Alita, como uma última tentativa de romper definitivamente um vínculo com ela. Então, crente que esse tinha sido meu problema, eu pensei, bem, se eu pudesse fazer algo diferente, teria dado um ultimátum, mas fazer o quê, né? Já passou. Alguns meses depois, certo dia, eu olhei repentinamente para uma janela aleatória do ônibus enquanto aguardava no ponto e, para minha surpresa, lá estava ela bem no lugar que eu olhei. Peguei ela desprevenida me olhando da janela do ônibus. Acho que isso deve ter sido alguma força esotérica ou coincidência do destino. Também gostaria do seu palpite sobre isso. A gente ficou um bom tempo se encarando nessa situação e eu consegui manter uma cara de indiferença, até o momento em que ela desviou o olhar. Nos dias seguintes, ela continuou pegando o ônibus no mesmo horário que eu e notei que ela continuava me encarando. Provavelmente ela também estava com saudades, mesmo enquanto estava namorando. Meu Deus, mano. Meu Deus. Decidi então fazer aquilo que eu estava arrependido por não ter feito antes. Dar um ultimátum, pois julguei que iria me arrepender mais ainda, talvez pelo resto da minha vida, se não o fizesse. A forma que eu fiz isso foi através de um bilhete. Anotei o meu número e escrevi algo parecido com o que o Alita sugere. Se não me chamar até o dia X, não me procure nunca mais. Foi um prazo de 5 dias para ela entrar em contato. A forma que eu entreguei esse bilhete foi no ônibus mesmo, antes dela descer no ponto. Apenas tirei do bolso dobrado e entreguei sem dizer nada. Ela apenas ficou me encarando, pegou o bilhete e desceu no ponto. Passando os 5 dias de prazo, ela não tinha me chamado, como eu já esperava. Então achei que depois disso eu finalmente estava livre, já que tinha feito todo o possível da minha parte na situação, seguindo o pensamento estoico. Mas isso não é estoicismo nem ferrando. Continuando. E que agora conseguiria finalmente esquecê-la. Como podemos imaginar, não foi bem isso que aconteceu. E até hoje eu me pego pensando nessa situação. Essa vez do bilhete também não foi o meu último encontro com ela. A vi outras vezes depois disso também. Sempre continuava me olhando. A última vez que eu a vi andando pela rua junto com o namorado foi há cerca de 2 meses. E acabei cruzando com eles. Enfim, coruja, após pensar várias vezes nessa situação, eu cheguei na conclusão de que nada do que fizemos será o suficiente para tirar esse sentimento de culpa, pois, no fim das contas, o que fizermos ainda será considerado errado. A única coisa certa seria aceitar ser um capacho, tolerar mau comportamento frequente e cumprir todas as vontades da princesa. Ou seja, tanto para a sociedade quanto para a nossa biologia de formiga operária, o único certo é ser escravo. Não, cara, não. De onde você tirou isso? Mesmo sabendo
E racionalizando isso tudo, bem lá no fundo, eu ainda tinha esperanças de que algum dia ela entraria em contato comigo, já que passei o meu número, mesmo sendo altamente improvável que isso aconteça. Já tentei matar todas as minhas esperanças diversas vezes, mas parece que sempre tem algo me puxando e fazendo essa dúvida voltar. Ainda tenho alguns pensamentos de autossabotagem ocasionalmente, como eu nunca mais vou ter a oportunidade de ficar com uma garota tão linda e jovem e inexperiente assim. Ou talvez eu fui exigente demais e todo aquele mau comportamento dela não era tão ruim assim. Talvez eu deveria ter aceitado virar um escravo de modernete e tolerar aquela toxicidade para conseguir ficar com uma garota tão perfeita. Gostaria de saber o que você faria no meu lugar para acabar com todo esse dilema interno e com esses pensamentos de autossabotagem, já que é essa dúvida em definição que impossibilita o esquecimento completo. Qual tipo de culpa você usaria? Pois eu até consigo analisar todos esses acontecimentos racionalmente, ou não consegue nem ferrando, deu para ver aqui no e-mail que não consegue, e concluir que acabei fazendo a coisa certa. Não fez. Mas o lado emocional ainda fica apegado na situação por algum motivo. Abraço, coruja pessoal, obrigado a todos por ouvirem meu relato até aqui, sucesso a todos. E muito obrigado, então, Sangífaro, pela doação e pelo relato. Esse relato vai render bastante coisa, vai ser um daqueles vídeos, né? Eu já peço para vocês aí que tenham respeito pelo jovem aí nos comentários, porque, pô, o cara tem 23 anos, mas uma mente de 14, né? Não deu pra ver aqui. Mil perdões aí, Sangífaro, mas eu tive que dizer, cara, é um típica paixonite adolescente e até mesmo um comportamento bem feminino esse. Mas eu vou chegar lá, deixa eu ler aqui o pedido do Dolinho, seu amiguinho, né? Que fala justamente sobre esse assunto, já que o Sangífaro pediu para eu falar qual cope ele usaria. O Dolinho, seu amiguinho, justamente fala sobre isso. Ele diz aqui: olá, coruja, o coping construtivo é uma desconexão temporária da Matrix. Tentar enfrentar constantemente a realidade é ser um fiel servo da Matrix, estar sempre atento a corresponder às suas exigências. O coping construtivo vai além de ser uma válvula de escape saudável. É um ato revolucionário que afirma a singularidade do indivíduo ao escapar da pressão, em certos casos insuportável, imposta pelo coletivo, em prol da Matrix, é claro. Ser anti-coping construtivo é ter mentalidade de massa, mentalidade de escravo. E até ele diz: o coping construtivo é um grito de guerra pela liberdade. Imagino o Dia do Orgulho Waifuísta sendo celebrado com eventos em todo o país, onde os homens se reuniriam com suas waifus. Seria um tapa na cara dessa sociedade hipócrita que louva a mentira, pois o amor da waifu é genuíno, sem interesses ocultos, fingimentos e manipulações. O coping construtivo é útil, pois estimula o cérebro e pode expandir a consciência. Então, Dolinha, seu amiguinho, obrigado por todas as doações que fez ao canal e pelo assunto de vídeo. Então, vocês já percebem aqui como esses dois assuntos estão interligados, né? O Dolinho, seu amiguinho, ele falou sobre o cerne da questão aqui do Sangífaro, que é o quê? Cope e waifu, tá? O coping, como eu já falei, é uma narrativa que a nossa mente traz, que é coerente o suficiente para nós admitirmos ela como verdade. Ela não precisa ser evidente, ela não precisa passar por método científico, mas é única e exclusivamente uma coisa que nós contamos a nós mesmos para dizer que o que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos planejando fazer é justo, tá? É certo. E vocês podem perceber aqui que houveram vários copes limitantes, é claro, e alguns edificantes também, no e-mail do Sangífaro, tá? E assim, a consciência humana ela é uma fábrica de cope. Viver é um cope porque a vida precisa de justificativa, tá? Nós precisamos de um motivo para viver. Se você tá vivo, é porque na sua cabeça você justificou o ato de estar vivo. Tudo é cope, tá? Então, assim, a gente tem que definir o que é um cope funcional e um cope disfuncional. Um cope que tá fazendo você sofrer, ou um cope que tá afastando o sofrimento de você, né? Então não caiam nesse papo de que o caminho do anticope é o caminho do homem maduro, né? O homem realista e tal. Porque na verdade isso é só shaming, tá? É só uma forma de violência moral, de dizer que você é imaturo, infantil, delusional porque tá tendo certos pensamentos.
Nem todo golpe é ruim, só que existem alguns golpes que vão justificar atitudes ruins, atitudes que vão fazer a gente sofrer. Como, por exemplo, muitos homens surgem com essa narrativa de que ele só vai se tornar homem se ele casar e ter filhos, entendeu? Então perceba que ele está vindo com uma justificativa para legitimar na cabeça dele uma corrida em prol de uma esposa e filhos. E a gente sabe como isso é extremamente oneroso para o homem, principalmente com a cultura, com as leis e com o comportamento atual, né? Então você percebe como esse tipo de golpe é disfuncional? Vamos achar um golpe disfuncional aqui no e-mail do Sandífaro. O primeiro que eu posso ver aqui é ele dizer: foi como se eu tivesse encontrado a materialização da minha waifu e não teve jeito, acabei sendo intoxicado pelo veneno da paixão. Muitas vezes os homens eles acham que é uma força além deles que os faz se apaixonar, tá? Isso a gente vê em comédia romântica, a gente vê em todo esse mundo Blue Pill aí. Que é tipo, achar que está escrito nas estrelas, achar que é o destino. Foi justamente como ele falou aqui embaixo, né? Que quando ele olhou pela janela, lá estava ela. Como se tivesse sido o destino, alguma coisa esotérica. Ele vem com um golpe disfuncional do quê? Do xamanismo, né? Cara, isso foi só coincidência, não tem nenhuma força que opera em cima de você. Porque se você vier com esse golpe disfuncional, sabe o que você está dizendo para o seu cérebro? Que você não tem responsabilidade pelos seus atos. Que na verdade a culpa é das estrelas, como diz aquele livro que virou filme, né? Quando na verdade quem se deixou apaixonar foi você. Você está sob controle de tudo isso aí. Não acredite nessas coisas de comédia Adam Sandler que a paixão é um sentimento avassalador o qual você não tem responsabilidade. Veja, toda emoção humana é uma resposta automática a um estímulo do ambiente, como por exemplo o susto ou medo. Vem alguém e te assusta, você tem uma resposta emocional e até física automática. Você vai, sei lá, levantar os seus ombros na tentativa de proteger o seu pescoço, que é uma parte muito irrigada e delicada do corpo. Você vai gritar para alertar os outros companheiros da tribo, né? Pelo menos essa é a determinação biológica, essa é a função do grito de susto. Seu coração vai bater mais rápido, bombeando sangue para os seus músculos para uma situação de luta ou fuga. Então você percebe que você tem respostas emocionais e respostas físicas. Da mesma forma, o apaixonamento. Quando você vê a guriazinha bonitinha, o que acontece? Seu coração começa a bater mais rápido, sangue é bombeado ali para os músculos. Você começa a respirar mais rápido, beleza, você não tem realmente culpa por isso. Só que nada disso é sagrado, nada disso é santificado, é etéreo, tá? Isso é só um sentimento como qualquer outro. Vamos lá, nós somos homens, vamos falar sobre coisas de homens. Ereção. A gente sabe muito bem que o homem, principalmente quando ele é jovem, quando a testosterona está latente, ele tem uma ereção do nada, velho. Às vezes não tem nem nada excitando ele ali, mas ele simplesmente tem uma ereção. A porra do sangue simplesmente vai para os canais semicavernosos lá e acabou. E é claro, você não tem culpa sobre isso, mas você tem responsabilidade. E é por isso que se você tiver uma ereção no local público, você vai lutar com a sua vida para esconder aquilo, para não acabar saindo como tarado, né? Afinal, não tem nenhum movimento aí ereção livre dizendo, é natural dos homens, então os homens não deveriam se envergonhar. Não, cara, tem que se envergonhar mesmo. É deselegante pra caramba, né? E a gente sabe disso. Então, assim, pra mim, o apaixonamento, e eu não tô livre disso, até porque eu sou ser humano também, eu também vejo moças muito atraentes, e sinto essas mesmas coisas, tá? Vocês podem achar até que e o Coruja, por fazer esse tipo de conteúdo e por ele estar, sei lá, em posição aqui de palestrante, não de palestrado, né? Eu tô ouvindo ele, então eu vejo, sei lá, como um mestre, um superior e tal. E eu já fiz vídeo me isentando dessa qualidade, né? Eu não sou mestre de ninguém, eu não tô aqui para dar conselho, eu só tô aqui para dar minha opinião. E por vocês me verem assim, talvez vocês podem achar que eu não passo por isso, que eu sou uma pedra, que eu não sinto nada. Não, eu sinto. A diferença é que eu não sacralizo e eu não tomo nenhuma atitude em relação a isso, tá ligado? Eu deixo passar e acabou. Eu sei que vai passar. É que nem uma ereção. Para mim, a paixão é identicamente comparável a uma ereção. Para mim, não existe nenhuma diferença de qualidade entre uma e outra. Para mim, são ambas respostas a estímulos do ambiente. Para mim, são ambas formas de levar o ser humano à reprodução. Só isso. É uma estratégia da natureza. E é claro, o golpe que a gente vai usar para justificar o fato de que a paixão é sagrada, ela é linda, ela é uma coisa divina, é algo completamente criado pelas pessoas e pela cultura humana, que também é uma estratégia evolutiva, natural, né, da natureza, daí o nome, para acharmos que isso é um plano de Deus, para acharmos que isso é um chamado dos anjos, uma coisa linda que nós devemos seguir porque o amor é lindo e blá blá blá. Não é bem assim, tá? Eu sempre fiz essa definição de amor e paixão. Amor é uma atitude, tá? É por isso que existem provas de amor, mas não existem provas de paixão.
Já a paixão é meramente um sentimento, que vai e vem. Sentimentos são assim, cara. Tem momentos que você tá feliz e você não tem nenhum motivo para ficar feliz. Tem outros momentos que você tem todos os motivos para estar feliz, mas está triste. É normal isso aí. Então, uma paixão, assim como qualquer outro sentimento e até mesmo como a ereção masculina, são só respostas a estímulos do ambiente que vão passar. Eu não faço nenhuma qualificação maior à paixão. E perceba como esse é o meu cope. Isso também é cope. É uma narrativa que justifica a minha visão da paixão, entendeu? Eu tô certo por conta disso? Essa é a verdade? Não, é a minha narrativa. Só que pra mim é funcional, entendeu? Porque eu tô evitando de fazer besteiras em nome da paixão por conta dessa minha narrativa. E é claro, a narrativa ela pode ser funcional para mim, pode ser disfuncional para você, tá? A narrativa funcional ela não é funcional para todo mundo e a disfuncional não é disfuncional para todo mundo. Depende do indivíduo, depende da situação, depende de muita coisa. É por isso que até a galera que me critica, a galera anti-cope, né, vem dizer assim o seguinte: engraçado como todo cope do Coruja para ele é funcional. É claro que para mim é funcional, poxa. É para minha situação, é para minha vida, é para mim, é para o meu propósito. O meu propósito é o Volcel, o meu propósito é seguir o meu próprio caminho. Então, para mim, dizer que a paixão não é um sentimento diferente de nenhum outro é funcional, entendeu? Porque tá me fazendo permanecer mais forte no meu propósito. E é por isso que eu digo para os caras, cara, é importante que o homem tenha um propósito de vida, porque é assim que ele vai basear tudo na sua vida. Se o corpo dele é funcional ou é disfuncional, se ele está evoluindo ou não está evoluindo, se ele está estagnado, né? Porque, resumindo, se você está conseguindo seguir o seu propósito e se manter firme nele, toda a justificativa, todo o corpo que você usar para se manter nesse caminho é funcional e acabou. E é claro, tudo que vai te atrasar nesse caminho ou te fazer regredir nesse caminho é disfuncional, é simples assim. O mesmo vale para progresso. Se você tiver mesmo que pouco caminhando em relação ao seu propósito, você está fazendo progresso, você não está estagnado, você está perseguindo alguma coisa. E aí me perguntam, mas Coruja, qual é o meu propósito? Eu não tenho propósito. Já falei, o propósito de todo homem quando ele nasce é construir para si um ambiente de segurança, conforto, tranquilidade e qualidade de vida. Para você pode ser atingir a IF, para você pode ser, sei lá, ir morar sozinho, pode ser qualquer coisa. Eu não estou aqui para ditar o teu propósito, mas generalizadamente é justamente buscar conforto, qualidade de vida, segurança e tranquilidade, simples assim. Então, ainda nessa parte do apaixonamento, como o próprio Sangífaro e o Dolinho, seu amiguinho, falaram, existe uma waifu. O que é a waifu? O que a gente nomeou como waifu aqui na nossa comunidade? Esse é um nome, obviamente, como eu já expliquei, para quem acompanha os vídeos do canal, de cultura pop. É um nome que a gente deu para ficar exclusivamente dentro da nossa bolha, não é para sair da bolha. Justamente por isso que a gente escolheu esse nome de cultura pop, entendeu? É um nome que a gente escolheu para se comunicar mais com a geração Y e geração Z, não é para se comunicar com Boomer, geração X, não, tá? Eles geralmente, não são todos, mas estão além desse conteúdo, porque tem aquela questão neurocientífica do cérebro humano, né? O cérebro humano ele para de ser neuroplástico, ele para de aprender coisas novas depois que chega uma certa idade, porque é uma estratégia de sobrevivência, né? É como se o cérebro humano pensasse assim, olha, eu cheguei a essa idade com esse conhecimento, eu não preciso aprender nada de novo, porque muito provavelmente se eu replicar o que eu já aprendi até aqui, eu vou continuar sobrevivendo. E é por isso que a gente vê um monte de cara que é mais velho, mente fechada, que não quer aprender nada de novo, que fica repetindo os mesmos modus operandes e fica dando conselho retrógrado merda para homens mais jovens. Como, por exemplo, o melhor investimento que você pode fazer é casar, ter filho, comprar uma casa, investir no teu trabalho, fazer faculdade e subir de cargo. Cara, isso não funciona mais. Funcionava na época da geração X e geração Boomer. Hoje não mais. Então tenham muito cuidado quando vão ouvir conselhos de Boomer, porque você tem que localizar eles na cronologia, no tempo. Não estou dizendo que todo conselho de Boomer geração X é ruim. Eles dão conselhos muito bons às vezes, mas são conselhos que geralmente são atemporais. Conselhos que você vai encontrar até na Bíblia, de 2000 anos atrás. Mas tem alguns conselhos, como por exemplo profissão, relacionamento, investimento, cara, que mudam com o tempo, mudam com a tecnologia, mudam com o ambiente, tá? E aí você não pode seguir porque esse cara está retrógrado, ele está colocado num mundo diferente, num mundo em que ele se adaptou.
E hoje ele não se adapta mais ao mundo de hoje. Então esqueçam explicar waifu para quem não consegue entender. A gente escolheu esse nome justamente para ficar dentro da nossa bolha. É um nome propositalmente ruim para a disseminação. É um nome que traz um monte de preconceito, traz um monte de carga de cultura otaku, como o próprio Dolinho, seu amiguinho, falou, né? Traz um monte de carga de loli, não sei o que, furry, essas coisas de anime e tal, virgão, nerdola, como as pessoas gostam de, né, preconceituadamente falar. Mas quem está dentro entende, e é justamente essa galera que a gente quer atingir. Porque senão a gente escolheu o termo ânima, né, em Jung, que é justamente isso, é o feminino dentro do homem, entendeu? É a ideia de feminino perfeito que ele tem. Se eu perguntar para qualquer homem, seja ele velho ou novo, seja ele casado ou solteiro, ele vai dar uma definição do que é uma mulher perfeita, uma parceira perfeita para ele. E o que é engraçado é que se esse cara for comprometido, muito provavelmente essa ideia não vai casar com a moça que ele está se relacionando, tá? Então só para vocês saberem exatamente como no momento de fantasia a gente joga para cima. É cartinha do Papai Noel mesmo, tá? Quando se fala assim, o que você quer ganhar, o que você acha que merece, todo mundo mira para cima, cara, e é natural. Mas quando é confrontado com as disponibilidades de parceiras do mundo real, o cara faz um monte de barganha. Então a waifu é só isso, é só a ideia de parceira perfeita que você tem na sua cabeça. E geralmente, quando você vê alguém que tem alguma semelhança com essa definição, mesmo que inconscientemente, mesmo que você não esteja consciente dessa ideia, você vai se apaixonar. É assim que o apaixonamento funciona. E aí, às vezes, a pessoa vai vir com narrativa coerente, dizendo assim, ah, não, porque ela tem os olhos bonitos. E aí o cara não sabe que, às vezes, esses olhos, na verdade, lembram a guardiã dele, lembram a mãe dele. Ou, às vezes, é fruto de memória genética, né? Memória evolutiva. Ninguém sabe, às vezes é memória dos ancestrais. Veja, a qualidade da narrativa coerente não importa se você acreditar que ela é boa o suficiente para justificar a sua atitude, entendeu? É por isso que tem muito cara que pega a narrativa coerente disfuncional para justificar uma atitude disfuncional e se ferra. Porque as pessoas elas não estão nem aí se a narrativa coerente é boa ou não, entendeu? Elas só querem achar que estão fazendo certo. O cérebro, ele quer fazer que você tenha certeza do que você está fazendo pelo motivo que eu já falei, o motivo evolutivo. Pense você no meio da selva tendo que tomar uma decisão muito importante rápido, porque tudo na selva acontece rápido, tá? Num milésimo de segundo você pode estar morto por um predador ou por um membro de uma tribo rival. O cérebro, ele faz você agir e ter certeza do que você faz ali naquele momento. Depois, lá na frente, quando você já está seguro, é que você se arrepende do que você fez, é que você questiona o que você fez. É por isso que animais não demonstram remorso ou arrependimento. Porque eles não têm racionalidade para justificar, para racionalizar o que eles fizeram. Já o ser humano não, o ser humano se arrepende de muito. A gente vê exatamente isso aqui no e-mail do Sangífero. Ai, será que o que eu fiz foi certo? Será que o ultimátum foi bom ou foi ruim? Será que me faltou o ultimátum? Será que eu estive no frame? Um monte de pensamento de autossabotagem que animais não têm, animais fazem e pronto, não precisam justificar o que fazem. A gente precisa. E é por isso que no meio de uma discussão, quando os nervos estão à flor da pele, você está no calor do momento, você vai e ofende uma pessoa, você xinga uma pessoa, você dá um argumento ruim. E aí quando você está no banho, está com a cabeça deitada no travesseiro, você pensa, poxa, eu poderia ter falado aquilo e ganhado a discussão, poxa, eu não deveria ter dito aquilo, poxa, eu não deveria ter feito isso. Um monte de arrependimento, e a mente humana funciona assim, é a maldita da narrativa coerente. No calor do momento, na hora que a resposta precisava ser dada rapidamente, o teu cérebro simplesmente falou, mano, fala essa merda aqui, dane-se, depois você questiona, tá ligado? Porque o nosso cérebro, ele tá adaptado a um ambiente de escassez, tá? De morte, de sofrimento. Então ele acha que toda situação mais acalorada é uma situação de luta ou fuga, é uma situação de vida ou morte. Então ele sempre, ou quase sempre, vai tomar medidas drásticas, tá ligado? E ficando consciente disso, estudando neurociência, já ouvindo o que eu estou falando aqui, já ajuda você a saber que isso acontece e a ficar esperto quando vai acontecer, né? Às vezes você até conseguindo se controlar mais porque você prevê a vontade de falar ou fazer besteira chegando. Então eu já expliquei o que é a waifu bem detalhadamente, tintim por tintim, em vídeos anteriores, vou deixar eles aqui na descrição e no comentário fixado. Já expliquei também o que é o waifuísmo, porque a gente pega essa ideia de feminino perfeito
para esgotar a nossa necessidade de apaixonamento e assim não precisar mais se apaixonar, pelo mesmo motivo de que você não tem uma ereção quando você está de saco vazio, vamos botar assim, tá? Então, dentro do waifuísmo, a gente pega essa ideia de feminismo perfeito para evitar a necessidade de apaixonamento, de relacionamento, de betagem, de fidelidade do homem, para assim exaurir essa reserva, porque o ser humano ele é uma bateria que se recarrega todo dia, com sono inclusive. Então, quando você gasta toda essa necessidade de apaixonamento, não sobra nada para você espelhar nas pessoas do seu dia a dia, evitando assim que você sofra como sangífaro aqui. Não vai funcionar para todo mundo, como eu já disse, é uma coisa que alguns homens conseguem fazer, outros não, e tá tudo bem, mas é uma alternativa que a gente encontra. Homens que gostam disso, que têm essa inclinação mais pro artístico, mais pro romântico, sabe? Mais pro imaginativo, criativo, inventivo, a gente usa essa parada. Só tem benefício, cara, estimula a tua criatividade, estimula a sua imaginação. Enfim, vou deixar esses links aqui na descrição e no comentário fixado, explicando até por que nós escolhemos o termo waifu, né? Porque vem de uma cultura japonesa, tradicional, retrofuturista, né? A cultura japonesa se casa muito bem com a tecnologia e com o tradicional. Principalmente a tradição sobre relacionamento, né? Eles têm essa coisa ainda lá, o papel feminino, o papel masculino dentro do relacionamento, a submissão feminina, blá blá blá. E também a gente quis que esse fosse um termo pop para novas gerações, tá ligado? Não para velhas gerações. Então assim, para concluir o vídeo, o Sangífaro até me pergunta: Coruja, o que é que você faria nessa situação? Cara, eu já disse nada. Nada. Eu sei que isso vai passar, eu sei que isso é um sentimento bobo, é um sentimento efervescente, que a natureza, ela diz o seguinte: cara, reproduza, se apaixone e reproduza, faça o que puder para se reproduzir, porque você não sabe se você vai encontrar um parceiro em algum momento no resto da sua vida. Porque em vários momentos da evolução, o homem, não dá nem para chamar de homem, porque éramos hominídeos em certo momento, né? Na verdade, em grande parte da nossa história aqui na Terra, nós éramos hominídeos, então não éramos humanos, logo não éramos homens. Mas eram nossos ancestrais, e nossos ancestrais hominídeos raramente viam parceiras em potencial, ou seja, hominídeos do sexo oposto. Por quê? Porque elas estavam protegidas pelos seus alfas e era muito raro vê-las porque elas ficavam em tribos, elas ficavam protegidinhas ali por serem mais frágeis, né? E quando se via, até mesmo quando nos tornamos Homo sapiens sapiens, no caso a nossa última evolução Pokémon aí, essa regra se manteve. Então quando o homem ele via, agora é homem, né? Porque nós éramos Homo sapiens, quando ele via assim, uma parceira em potencial, meu irmão, a vontade era casalar, ter filho logo, porque não se sabe se vai ver outra na vida, mano. Então é por isso que os homens ainda cultivam, vamos botar assim, esse comportamento tipo, meu Deus, vi uma gata, macacão, começa a ficar maluco. Começa a ter aquele comportamento símil mesmo. Só que assim, você não tem culpa sobre isso, tudo bem, é um determinismo biológico, mas você tem responsabilidade. E é isso que nos difere dos animais, controlar a nossa própria natureza, né? E se você não consegue controlar a sua própria natureza, você foi mais fraco do que você mesmo, do que seus próprios determinismos. Então assim, essa é a maior falha, né, ao meu ver. A maior fraqueza, a maior derrota é você perder para você mesmo. Tipo, você perdeu para um cara que nem era tão forte assim, nem era tão capaz assim, tudo bem, ele é outra pessoa. Mas você perder para si mesmo, isso é que é feio, isso que deveria ser envergonhador, né? Então muitos caras que são mais criacionistas, mais religiosos, eles até pararam de me acompanhar ou me criticam por ser evolucionista, por ser darwinista, né? Ter essa visão. Não é que eu sou, é que eu tenho essa visão. Só que essa narrativa coerente, esse cope, me ajuda a ver as emoções humanas, os comportamentos humanos de uma maneira mais crua e desapaixonada. Eu vejo esses sentimentos que levam à reprodução só como isso, sentimentos que levam à reprodução. Isso me torna mais controlado. Isso faz com que eu dê menos relevância a esses sentimentos, né? Menos qualidade, e trate ele como qualquer outro sentimento humano. E seguindo essa lógica, a gente pode chamar tudo de cope. Espiritualidade a gente pode chamar de cope, religião a gente pode chamar de cope. Cara, só existe a narrativa coerente. E como a narrativa coerente é uma questão de crença que é funcional para um indivíduo e é disfuncional para outro, a gente surgiu com um método científico, a ciência mesmo, a evidenciologia. O processo de investigação, e é isso que quebra o cope, pelo menos teoricamente, né? Como, por exemplo, é o fato de que só existem dois sexos. Só existe o sexo masculino e feminino. É claro que vão surgir narrativas na nossa sociedade que vão dizer que existem mais de dois sexos, mas a evidência é clara a respeito disso. Só existe cromossomo XX e cromossomo XY. Não tem narrativa coerente como for, funcional, disfuncional como for, que vai bater contra isso. Então, é claro, eu sempre vou seguir as evidências.
sempre que possível, né? Mas é quando não existem evidências, quando não dá para aplicar método científico, meu irmão, aí é questão de crença. Se funciona para você, vai na fé. Se não funciona, descarta. E isso, é claro, você vai saber se funciona ou se não funciona, se está ajudando você a seguir o seu propósito. Então, para concluir o vídeo, eu vou atender ao pedido do Sangífaro aqui, dar minha opinião e dar a ele narrativas coerentes que, para seguir o meu próprio caminho de voo-céu, é funcional, tá? Para você que não é você, pode não ser funcional porque você ainda quer se relacionar, porque você ainda quer namoradinha, porque você ainda quer casar, ter filho, porque você ainda quer fazer casual, enfim, para mim é funcional. Eu não vou dar conselho porque eu não acredito muito em conselho, justamente porque o conselho funciona para um e não funciona para os outros. Afinal, é narrativa coerente, é cope. Tudo é cope, exceto aquilo que é evidente, né? Aquilo que passa pelo método científico. Mas nesse caso não dá para passar, porque é uma questão sentimental, é uma questão social, é uma questão comportamental. E acima de tudo, é um caso isolado. Então vamos lá. A melhor parte do vídeo fica para o final, justamente para quem ouve até o final, né? Porque a maior parte dos ouvintes já saiu no meio aqui. Eu vejo no Google Analytics, a galera não quer acompanhar um vídeo de mais de 30 minutos. Na verdade, não quer acompanhar um vídeo de mais de 10 minutos. Bom, a primeira narrativa funcional para seguir o meu voo-céu é o seguinte: não dá para saber isso, se isso está realmente na mente dela, mas é muito provável que ela não te via da mesma forma que você a via, tá? Você acha que ela tinha interesse em você? Muito provavelmente ela não tinha. Muito provavelmente você era só mais um cara dos vários, como mostra o Instagram dela, então veja que é coerente, né? Eu estou fazendo conexões de coisas que são evidentes para construir uma narrativa. Então, assim, você não era especial na vida dela. Enquanto você só tinha ela como paixonite do ônibus, você não estava ligado em nenhuma outra garota, porque o homem, como eu já expliquei, ele é mais inclinado à monogamia justamente porque se ele dividir os recursos entre outras parceiras, ele vai ter menos chance de passar seu legado adiante. Pense, você tem 10 esposas e só 15 mil reais. Quantos filhos você consegue sustentar com essa quantidade limitada de recursos? Pois é, muitas vezes é melhor que você foque só em uma ou em poucas do que em muitas, entendeu? E é justamente por isso que a gente vê mais homens dentro do tradicional conservadorismo, falando sobre família, falando sobre monogamia, falando sobre fidelidade, etc. Enquanto a gente vê argumentos femininos mais em prol do amor livre, né? Do poliamorismo, da coisa mais liberal e tal. Isso tem tudo a ver com a comunicação evolutiva e, é claro, isso é minha narrativa coerente. Veja que faz sentido, né? Percebam que é evidente que essa diferença de opinião entre sexos aconteça, mas a forma com que eu costurei essas duas evidências para formar uma narrativa é uma coisa minha. É minha opinião. Então, assim, o erro do homem é achar que aquela mocinha que ele está apaixonado o vê da mesma forma que ele a vê, ou que ela sente da mesma forma que ele. E não é assim. Os sexos são muito diferentes. Existe muita diferença emocional, até mesmo a nível bioquímico, a nível de concentração de hormônios e neurotransmissores. E a gente sabe muito bem, até por evidências científicas, que são os hormônios e neurotransmissores que ditam nosso comportamento e nossos sentimentos, como, por exemplo, testosterona. Cara, o homem tem muito mais testosterona, então o comportamento dele vai ser muito diferente. Então eu vou por essa narrativa que muitos podem achar pessimista, mas assim, eu já penso logo, cara, eu não sou o único na vida dela, iguais a mim e até melhores do que eu, existem dezenas, tá, oferecendo muito mais e pedindo muito menos do que eu tô pedindo lá no DM do Instagram. E assim, o fato dela estar olhando pra mim desse jeito é meramente uma impressão minha. Porque às vezes ela está pensando a mesma coisa. Ela está olhando justamente por notar que você está olhando demais. Porque pare para pensar. Como é que você nota que uma pessoa está olhando para você? Quando você olha para ela, não é? E dentro da nossa cabeça, a gente se acha especial. Todo mundo se acha especial. Isso faz parte também de um instinto de sobrevivência. Todo mundo acha que merece tudo e que é especial porque assim dá mais valor à própria vida. Só que na cabeça das outras pessoas, elas também se acham especial e não necessariamente te acham especial. Então ela só está olhando para você e falando, olha aquele cara olhando para mim. Ele quer alguma coisa comigo. Ela não está necessariamente querendo alguma coisa com você. Ela só acha que você quer alguma coisa com ela. Então, para mim, faz muito mais sentido, é a minha narrativa, até por conta das evidências, que, na verdade, ela desce do ônibus, te esquece e provavelmente na sala de aula dela, que ela tem 16 anos, ela provavelmente está no ensino médio, tem uns outros 2, 3 carinhas que ficam olhando para ela, ela olha de volta
e rola a mesma, entre aspas, química e paixão sagrada que você acha que tem com ela, tá? E quando ela tá voltando para casa, ela pega um outro ônibus, talvez, e também tem um outro carinha ali, ou até mesmo dois, com o mesmo comportamento. Daí ela vai para casa, toma um banho, almoça, dorme, ela sai e vai para a praça com as amigas. Provavelmente lá tem uns 3, 4 carinhas fazendo a mesma coisa. Então assim, o bilhetinho que você mandou, provavelmente uns 5 outros caras mandaram também. E é bem provável que sejam caras mais atraentes e que exijam dela menos do que você exige. E eu não estou falando isso aqui para vocês desenvolverem, sei lá, uma baixa autoestima, ficarem se martirizando e dizendo eu não valho nada, eu sou um merda, eu sou um norme. Não, cara, eu só estou dizendo assim, você não é especial, ninguém é especial. O conceito de especial é uma coisa exclusiva de cada indivíduo. Eu trato meu computador como especial, mas você acha que, sei lá, a pessoa que eu encontrar na rua 10 metros de distância de mim aqui da minha casa vai ver meu computador como especial? Não. Então isso é uma questão de estima. Daí a gente diz, né? Estimação. Você tem estima por uma coisa que outras pessoas não têm. Você tem estima por certas pessoas que outras pessoas não têm. Você dá muito mais valor à sua mãe do que um desconhecido dá a ela. Óbvio. A princípio, ninguém é especial, é a gente que dá o caráter de especial às coisas, por apego emocional, por estima. E é exatamente por achar que você é especial, que você é diferenciado, que você vai fazer a diferença na vida dela, que você começa a consumir conteúdo, a ler livro, a Nessahan, Alita, Piuê, blá blá blá, para achar que você tem total controle sobre a sedução, você tem total controle sobre a atração dela. Cara, você não tem controle sobre a atração de ninguém por você. A atração é uma coisa rápida, frívola, completamente sentimental, sem lógica ou racionalidade nenhuma. A pessoa vai olhar para você, vai se sentir atraída e nada vai fazer você ter controle sobre isso. Nada. Como eu falei, é uma resposta automática a um estímulo do ambiente. Cara, casou com alguma coisa que você nem vai conseguir explicar. Às vezes você tem um olho que lembra o pai dela, tá? Às vezes você tem um comportamento que lembra o irmão dela que ela gostou bastante e morreu. Não sei, cara. Ela pode até dizer isso para vocês quando você perguntar, mas isso nem pode ser verdade. Pode ser uma coisa que ela inventou, uma coisa que nem é consciente dela, não sei. Não queira explicar essa coisa. Isso só faz você entrar numa espiral paranoica, às vezes até de autossabotagem, achando que não, é porque eu sou feio, não, é porque eu estava vestido de tal jeito, não é porque eu estava fedendo. Não é porque eu estava com a barba por fazer, não é porque isso, não é porque eu não fiz aquilo, não é porque eu não falei aquilo. O homem, ele é assim, é o fardo da performance que o homem se aplica. Ele acha que ele está sob o controle de tudo, que ele tem que estar sob o controle de tudo, e que se as coisas dão errado na vida dele, é tudo culpa dele, não responsabilidade, meramente, culpa. Tá? E culpa e responsabilidade são coisas diferentes. Vamos lá, você é atropelado por um motorista bêbado, a culpa é sua? Não, a culpa é do motorista, e é por isso que ele vai ser julgado, e julgamento é o quê? Acusação. Acusação e culpa partem do mesmo radical, inclusive. Quem julga culpado é quem? Um juiz, uma pessoa que teoricamente tem competência para isso, né? Por isso que dizem, quem pode me julgar é só Deus. Na verdade, existe a lei dos homens e a lei divina, né? Como a própria Bíblia diz. Então, a culpa não é sua, a culpa é do motorista, mas você tem responsabilidade. Sabe por quê? Porque mesmo que o motorista te pague uma indenização gorda, quem vai ter responsabilidade por sarar, por lidar com uma perna quebrada, sei lá, e por andar com gesso, cara, é você. Infelizmente, o motorista, ele não vai conseguir sarar o seu corpo para você. Você não simplesmente, seria bom, né? Mas não simplesmente pode chegar e falar, não, agora essa perna quebrada aqui é sua. Sua perna se regenera e quem quebra a perna, na verdade, é o motorista bêbado que atropelou. Não dá para fazer isso. Seria bom se fosse assim. Assim o mundo seria eternamente justo. Mesmo que você vá lá e quebre a perna do motorista também para se vingar, a sua ferida não vai sarar. É justamente essa visão, até da moral judaico-cristã que nós temos no Ocidente sobre vingança. A vingança nunca é plena, matar alguém envenena. Ela não resolve os seus problemas. Ela não faz a sua dor sarar. É por isso que em filmes e videogames sobre vingança, como, sei lá, God of War, The Last of Us, quando o protagonista ele se vinga, ele se sente tão miserável quanto, ou até pior, né? Então, assim, culpa não é culpa sua. Paixão não é culpa sua, nada disso é culpa sua, mas é sua responsabilidade lidar com isso. E ao meu ver, você, Sangífero, fez o certo quando você não fez nada, tá? Depois disso, você só cagou, mano. Segundo a minha opinião, é claro, depois disso você só fez merda. Era pra tu ter ficado na sua e deixado a ferida sarar. Você foi atropelado pelo carro da paixão e agora o que é que você tem que fazer? Deixar a cicatriz sarar. E vai sarar. Pode demorar, mas vai. Não tem problema.
Você não vai morrer por conta disso, vai passar e eventualmente vai surgir uma outra, tá? Vai ser no seu colégio, vai ser na sua faculdade, vai ser no seu ambiente de trabalho, na rua. Vai surgir esse sentimento de reprodução, a natureza vai dizer, é ela, se reproduza com ela, porque tem compatibilidade genética. Basicamente qualquer merda que seu cérebro inventar para justificar uma corrida dos ratos, mas vai passar. E depois vai vir outra, e outra, e outra, e eventualmente você vai ficando calejado, porque se você é atropelado uma vez, aí você quebra uma perna. Você é atropelado 2 vezes, você quebra a perna de novo. Aí 3, 4, 5 vezes e quebra a mesma perna, chega uma hora, mano, que seu osso tá tão calejado, tá tão duro, que você já não quebra mais porcaria nenhuma. Você ainda vai sentir dor, você ainda vai doer, é óbvio, mas você já não vai ser afetado da mesma forma. E você vai conseguir lidar melhor a cada atropelamento, tá? Seguindo essa analogia, claro. Entendeu? É isso aí. Normal, bola pra frente, mano. Então, assim, vou até ler aqui uma resposta que eu dei ao Sangífaro, porque toda vez que eu recebo um e-mail com um relato, né, para promoção de vídeo, eu respondo rapidamente. E teve um trecho aqui que eu disse o seguinte: sinceramente, ao meu ver, você agiu feito uma menina de escola apaixonada. Você entrou no polo feminino, como diria o Bruno Diglio. Quem tem que tomar a iniciativa é ela. Quem tem que mandar cartinha é ela. Quem tem que chamar você no Insta é ela. Eu sei que isso parece papo de sedução, de PUA, mas é o correto. Afinal, quem vai inevitavelmente prover e proteger, mesmo que seja num rolê sem pretensões ou numa ficada rápida, vai ser você. Logo, se você se arrisca mais e investe mais, o mínimo que ela tem que fazer é requisitar. E é óbvio o que eu quis dizer aqui, né? É óbvio, é que nenhum emprego, cara. O homem ele vai estar oferecendo um serviço, que é o quê? Proteção, provisão, ele vai dar ali até afagos emocionais e tal. O homem ele tem que se ver como mérito, ele tem que se ver algo a ser conquistado. Porque ele oferece mais no relacionamento. Então assim, quando você vai contratar uma pessoa, a pessoa não vem até você oferecer serviço, né? Porque ela não sabe quem é que está precisando do serviço. Vem um encanador e fala, e aí, irmão, posso arrumar teu cano? Lá ele. Mas é isso, o encanador não sabe quem é que está com o encanamento quebrado, entendeu? Então é muito mais fácil que ele fique na dele, anuncie os seus serviços e deixe os clientes chegarem. Ele vai ficar batendo de porta em porta oferecendo o serviço dele? Óbvio que não. Ele vai ficar na dele, esperar os clientes chegarem e ainda assim ele vai querer o pagamento dele, né? Porque os homens eles acham que a mera companhia feminina vale tudo, vale chegar, vale fazer o papel dele tradicional de proteção, provisão, afago emocional e tudo mais, para não receber necessariamente sexo, para não receber necessariamente uma reciprocidade, nem nada. Só de ter a companhia, só de estar cumprindo essa determinação social, ele já acha que é válido. E não, cara, você tem que ser um pouco independente, você tem que criar seus próprios valores. Os valores da sociedade são disfuncionais, muitos deles, né? Nem todos, mas esses para relacionamentos são completamente disfuncionais. Crie seus próprios valores, cara. E o mínimo, cara, que ela tem que fazer é requisitar. Quando você quer um serviço de um encanador, o mínimo que você vai fazer é ligar para o encanador e pedir para que ele venha na sua casa oferecer o serviço, entendeu? E ainda assim, você vai pagar o cara. Você ainda, nessa analogia, a moça ainda vai ter que dar a você o que você espera dentro do relacionamento. Nem que seja reciprocidade. Ou se você quer um casual, nem que seja um casual. Porque, pense, se você não pagar o encanador dizendo, mas eu te chamei para vir aqui, você veio porque quis. Você acha que o encanador vai fazer o quê com você? Ele vai provavelmente encher de supapo, ou então te levar para a delegacia. Então, assim, por que vocês não conseguem ver isso? O que eu estou dizendo aqui não é nenhuma verdade secreta, eu não sou um gênio por dizer isso. Muitos me elogiam pela minha inteligência, mas, poxa, isso aqui para mim é óbvio, cara. Não é que quem sabe disso é gênio, ao meu ver, quem não sabe disso é estúpido. E aí, é claro, vão surgir pensamentos autossabotadores no homem, do tipo, se você não chegar, outro chega e pega. O homem tem que mostrar o que quer, ele tem que mostrar para o que veio. O homem tem que ter iniciativa, entendeu? E veja que esse pensamento autossabotador é, na verdade, uma coisa completamente criada por uma sociedade ginocêntrica para fazer os homens se digladiarem entre eles, competirem entre eles, né? Inflarem o ego dessa sociedade ginocêntrica, enquanto ela fica na sua zona de conforto ali, entendeu? Esperando que os machos competam entre si para chegarem até ela. E aí, quando os vencedores chegarem, né? O que essa sociedade faz? Ela vai lá e pisa nos sentimentos dos caras, entendeu? E isso é um jogo, isso é um shit test, cara, que os homens eles estão se submetendo.
Então, quando você vai ver em canais P-Ways, é justamente a minha discordância com esses canais de sedução, né? Manual do Homem Moderno, né, de sedutor. Cara, você não tem que se submeter a isso, não. O prêmio é você vai fazer mais no relacionamento. Nem que seja um relacionamento vapt-vupt ali, casualzão, entendeu? Você ainda vai fazer mais, é exigido que você faça mais. E aí, tipo, você vai lá, vence a peleja com vários outros homens, vence a competição, porque sempre tem vários correndo atrás, e aí você chega lá e, meu irmão, você ainda vai sofrer cheat test, você ainda vai sofrer manipulação, você ainda vai ter que prover, você ainda vai ter que proteger, você ainda vai ter que pagar a conta, você ainda vai ter que ouvir, você ainda vai ter que fazer um monte de coisa até ganhar o seu pagamento. Então, isso não faz sentido. Nenhum negócio se sustenta dessa forma. E eu vejo os relacionamentos humanos de uma forma muito crua, exatamente como eu vejo o mercado, né? Existe oferta, existe demanda, existe o comprador, existe quem oferece os serviços, o vendedor. Então, pense se um mercado funcionaria onde os encanadores, voltando àquela analogia, né, eles tivessem que se digladiar um entre o outro para ficar batendo de porta em porta, como o Nerd Sedutor fazia naquele artigo que eu li, né, para oferecer seus serviços para uma pessoa que ele nem sabe se está interessada. Cara, vale a pena se manter num negócio desse? Claro, valeria a pena se essa fosse a sua única forma de vida, né? Se essa fosse a única forma de você ganhar o seu sustento. Senão, pô, é isso ou passar fome. Mas olha só que boa notícia. Sem relacionamentos, você não vai morrer, você não vai passar fome, você não vai definhar. Muito pelo contrário, eu acho que hoje o homem sem relacionamentos ele vive até melhor, mas isso é minha opinião. Então tem caras que eles não vão conseguir sobreviver à dor de não ter relacionamentos, mesmo que casuais. A dor de não ter atração, entendeu? A dor de não estar no mercado. Então, por isso, eles se submetem a essa digladiação, a esse sistema completamente coercitivo e humilhante, ao meu ver, para conseguir um relacionamento, tá ligado? É o que eu digo. Se você tem que chegar, já tá errado. Se o homem tem que chegar, tá errado, cara. Não é assim que acontece, ou pelo menos não deveria acontecer. Não faz sentido, é injusto dessa forma. E quando a sociedade chega a esse ponto onde o homem tem que chegar, é um termômetro de que ela já ruiu. Os relacionamentos já estão disfuncionais, já ruíram, já não vale mais a pena para o homem. É claro que muitos homens vão continuar se submetendo a isso. Por quê? Porque eles acham que vale a pena. Eles têm um sistema de exigências completamente podre, falido. Eles têm uma autoestima baixa, né? E isso é feito através das propagandas, da cultura, dizendo que todo homem é isso, todo homem é aquilo, é culpado por isso, por aquilo. Então meio que eles se acostumam a serem tratados como cidadãos de segunda categoria, entendeu? E eles estão super felizes, com um sorriso no rosto, comprando curso de sedução para passar por isso. Mas aí é com eles, aí é a criação deles, é o sistema de valores deles, é a cultura a qual eles se submeteram, não tô nem aí. Então, é claro, vai surgir vários pensamentos autossabotadores, como o Sangífaro teve aqui, do tipo, eu nem sou essas coisas todas, eu não sou tão bonito, talvez eu não a mereça, talvez eu tenha que me submeter mesmo a um comportamento ruim dela, porque é isso, eu vou passar fome e tal. É aí que tá, você tem que ter princípios, entendeu? O princípio, ele funciona nessa base. Por isso que ele se chama princípio, é onde você começa a agir. Olha, se não atingir esse princípio, eu não começo a agir. Eu não vou tomar uma atitude se não for satisfeito esse meu princípio. É uma exigência básica. É a partir daqui que a gente começa a conversar. É a partir daqui que as coisas vão acontecer para mim. É que nem o preço que o encanador, na analogia, cobra, entendeu? Olha, irmão, para eu chegar e resolver o problema do teu encanamento aqui é $300. Cara, a partir disso eu começo a conversar, tá ligado? Se você quiser pechinchar para 280, não vai rolar não, irmão. Isso é princípio, tá? E ao meu ver, os homens hoje estão se vendendo barato, tá? Eles estão competindo com outros homens para oferecer o seu serviço para quem ele nem sabe se está interessado nele. E é claro, vão surgir várias barganhas aí, porque a sede masculina é infinita, né? Como diria o Trunks. Vão surgir até mesmo sedotólogos, até um pouco mais realistas, mas dizendo assim, não, ela tem que no mínimo mostrar algum interesse por você para você chegar. Não, meu irmão, não. Você não deve chegar nem se ela estiver olhando para você fixamente chorando. Isso não é chegar, isso não é o suficiente. Ela tem que demonstrar o interesse primeiro. E essa demonstração de interesse não pode ter jogo, não pode ser ambígua, não pode ser duvidosa, tem que ser clara, tem que ser eu quero você, eu estou interessado em você e ponto. Porque senão, sabe o que acontece? Vai rolar joguinho, você vai ficar na dúvida. Se for só um olhazinho, uma mexida de cabelo e um sorrisinho, ela vai dizer, sabe o quê? Irmão, eu não te chamei para nada não. Aí você vai dizer, mas você estava olhando para mim, e ela vai dizer, tá, isso significa o quê?
Isso significa que eu quero que você chegue? Então vocês não podem dar brecha para esses jogos, entendeu? Você tem que, até o Nessa Ralita dizia isso, você tem que forçar com que ela seja honesta, com que ela seja clara. Se ela não for clara, irmão, tu não tem tempo para jogo não, brother. Vaza, vai para outra, ou sei lá, vai viver a vida, vai fazer qualquer coisa. Levanta e vai embora, e não se arrependa, tá ligado? Você tem, como diriam Nessa Ralita também, que estar desapaixonado. Eu tenho críticas ao Nessa Ralita. Para mim o Nessa Ralita ele tá mais pro lado de homens sedutólogos, PUA, da sedução e tal, do que para homens que seguem seu próprio caminho. Eu entendo, os livros dele foram escritos em 2007, 2005, 2004, onde as coisas eram bem diferentes, até mesmo com a ausência de smartphone, Instagram, redes sociais e tal, então dá para entender. Tem a questão também do microcosmo dele ali, tá? Do mundo onde ele viveu. Tem que saber que todo livro é escrito por uma pessoa, e uma pessoa tem suas opiniões, suas convicções, sua realidade, vai escrever de acordo com isso, tá? Mas ele falava ainda sobre botar uma parceira debaixo do mesmo teto, se casar e controlar, e ser um homem controlador e achar que ele está no poder e no controle. Não. Você não está sob o controle de nada além de você mesmo. Essa é a base estoica, tá? Então ela vai agir do jeito que ela quiser agir, e nada que você vai fazer, se manter no frame, ser mais masculino, usar a voz grossa, dar ultimato, nada disso vai controlar ela. Então tem esse mito também que eu queria até falar em próximos vídeos sobre a submissão feminina. Cara, isso é mito. Submissão feminina é mito total. Isso aí é pira de tradicon que acha que existe realmente uma submissão perfeita. Não existe, tá? Até muitos caras aqui dizem, não, mas tem que ser submissa, tem que ser... Não, cara, não existe esse negócio de submissão. Esqueça, você só consegue controlar a si mesmo e mais ninguém. Eu vou falar isso em próximos vídeos. Então, assim, para o Sangífaro é esse negócio, irmão. Você tem que saber o que você quer, e você tem que saber que se você não tiver o que você quer ali, você vai virar as costas e sair fora. Sem ficar pensando, será que eu deveria ter feito diferente? Será que se eu fosse assim ou assado eu teria uma resposta melhor? Será que eu fui grosso demais? Será que eu fui direto demais? Será que... Pô, mano, para! Tu tem que saber o que você quer, tu tem que ter a parada planejada na tua cabeça, sabendo que se a resposta não for boa, beleza, valeu, tchau, tá? Não precisa ser essa parada infantil, tipo, não fale mais comigo não, nem olhe mais pra mim e tal. Não, isso não é bom, porque isso... Não é porque ela vai ver você como infantil, não interessa como as pessoas te veem necessariamente, é mais uma questão de validação interna mesmo. É mais uma questão de que mostra que você... não suporta mais ter um contato com ela depois de você ter sido rejeitado ou de não ter conseguido o que você queria, entendeu? Então, assim, é simples. Não conseguiu o que você quer, beleza, tá tudo bem. Vira as costas e vai embora. Você pode conversar com ela de novo, você pode cruzar com ela de novo. Ela pode até ter interesse por você mais à frente, aí vai dos seus princípios. Se você aceita ser segunda opção... Às vezes você só quer um casual e não tá nem aí, se ela, tipo, levou um fora da primeira opção dela e agora você é a segunda opção e agora ela quer você. Aí você pensa, pô, se eu quero casual mesmo, então pra mim tá bom, dane-se se eu não sou o melhor da vida dela, o primeiro da vida dela. Agora, esse é o problema. Se você quer namorico, se você quer família, se você quer mais, aí realmente você vai ter que se submeter a mais coisas. Quanto mais se quer, mais tem que se oferecer, não é isso? E mais tem que aguentar também, mais sapo você vai ter que engolir. Então é por isso que eu digo, existe uma hierarquia de esforço que o homem tem que fazer, tá? O homem voa o céu, ele está no topo dessa hierarquia de mínimo esforço ali, né? Como se fosse uma pirâmide mesmo. Ali a cabecinha da pirâmide é menor, então é menos esforço. E você vai descendo para o cara que ainda quer casual. Então ele tem que ter um esforço, mas, por exemplo, ele não tem que se preocupar em ser a primeira opção, não tem que se preocupar com fidelidade, não tem que se preocupar com ciúme, teoricamente não, né? Agora, abaixo dele está o cara que quer namorico, que é monogamia. Aí esse cara tá ferrado, porque ele vai ter que se preocupar com fidelidade, vai ter que se preocupar com ser a primeira opção, as emoções dele, blá blá blá. Aí abaixo disso está o cara que quer casar e ter filho. Esse é o pior de todos, porque ele vai ter que se preocupar com mais um monte de coisa. Ter que sustentar, ter que coabitar com as leis e blá 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 blá. Então veja, eu acho que é esforço demais para pouca recompensa descer até o nível do casual. Eu não acho que sexo é tão gostoso a ponto de valer a pena todo o esforço que é preciso para fazer ele, entendeu? Mesmo que ele venha fácil, mesmo que ele venha de forma barata, eu não valorizo o sexo tanto assim. Então, para ficar análogo mesmo, eu valorizo o sexo só 5, 10%, enquanto o homem comum ele valoriza sexo 200, 300%, entendeu? Então, quanto menos você valoriza uma coisa, menos você está disposto a fazer para consegui-la, óbvio.
Então, pra mim, o celibato tá gostoso, tá maneiro, eu tô conseguindo viver bem com ele. Só que tem caras que não conseguem viver em celibato, aí vão ter que fazer mais, é isso aí. Eles valorizam mais o sexo, talvez ele dê uma valorização aí de 100%, 70%, 80%, ele não vai conseguir viver bem no celibato. Fazer o quê, irmão? Se submeta, entendeu? Então, assim, para concluir o vídeo de vez, até finalizar o vídeo, se tu quer casual, é isso aí que tu vai ter que viver, tá, irmão? Eu já percebi isso há anos atrás, desde o começo do meu celibato. Se você quer casualzão, você vai ter que se submeter a um mercado extremamente concorrido de homens, a jogos, a teste. Você vai ter que chegar, porque eu já disse, se você ficar com esse princípio, sendo você um homem enorme, como eu tenho, de tipo, é o mínimo que ela tem que fazer é chegar em mim, cara, você não vai conseguir nada. Só que assim, eu tô satisfeito não conseguindo nada. Eu tô bem na minha. O princípio é isso, entendeu? Mesmo que eu fique sem, eu prefiro me manter no meu princípio. E ficar sem, como eu falei, não é ruim pra mim. Eu continuo vivendo bem, até melhor sem, né? Sexo casual, relacionamento, seja lá o que for. Agora, se você não consegue ficar sem, cara, aí tu vai ter que barganhar. E quanto mais você quer da parceira, mais você vai ter que barganhar. Tipo, só casual, você vai barganhar com pouco. Relacionamento, tu vai ter que barganhar mais. Com seus princípios, é claro. Casamento e filhos, vai barganhar mais. Até o momento, obviamente, que você vai se tornar um escravo sem perceber, você já ofereceu tanto de si, já dobrou tanto os seus princípios, que você se perdeu. Se perdeu no seu desejo, se perdeu na tua vontade e virou um escravo. Então, assim, como diz o ditado, né? Tudo começa pequeno. O diabo, ele mora nos detalhes. Tudo começa ali naquele princípiozinho pequenininho. Então, quando você dobra o seu princípio, por isso que ele se chama princípio, o começo é ali. Então, quando você dobra, nem que seja um pouquinho o seu princípio, você vai fazer uma concessão ali à frente. Ah, eu tive que chegar nela, eu traí meu princípio aqui, mas não é grande coisa. Tá, todo mundo faz isso, então por que eu tô errado em fazer? Aí depois, quando você vê, você tá tendo que mandar a sua localização via WhatsApp porque ela tem ciúmes de você, ela é controladora. Aí depois, quando você vê, você vira um escravo do salário que está dentro de casa com uma parceira que nem gosta de você, às vezes com uma parceira que te trai, e você está com medo de terminar justamente porque você tem uma dependência emocional ou porque você tem medo das leis. Tudo começa nas pequenas coisas, o diabo mora nos detalhes. Então é o que eu digo, cuidado quando você está criando os seus princípios ou quando você vai dobrar os seus princípios. Princípios disfuncionais levam uma vida disfuncional, e ficar dobrando os seus princípios para satisfazer desejo sexual, para satisfazer desejozinho de carência afetiva, de ter companhia feminina, cara, vai fazer você se ferrar lá na frente, eu garanto. Eu passei por isso, eu sei bem. E é por isso que eu digo, para homens com princípios, para homens que sabem o seu devido valor, só resta o celibato, irmão. Só resta o celibato. Os outros é competir, é barganhar com os princípios, é dobrar princípios e, eventualmente, se torna o padrão, o homem padrão brasileiro aí, com medo da esposa, num casamento sem sexo, ou num relacionamento sem sexo, com filhos que odeiam ele, com uma esposa também que odeia ele, que o trai. É basicamente a regra que a gente vê na cultura brasileira, tá? Nas esquetes, nos filmes brasileiros, é sempre aquele maridão submisso. Nas propagandas, né? É sempre esse nível de marido. É assim que você vai se tornar se você dobrar seus princípios. Então perdoem aí, senhores, pelo vídeo longo, né? Vocês que não gostam de acompanhar vídeos longos. A vocês que gostam de acompanhar vídeos longos e acompanharam até aqui, muito obrigado aí por ficarem me ouvindo até então. Se gostaram desse conteúdo, acharam que ele te ajudou e acham que ele merece um apoio financeiro, considerem fazer uma doação ao canal aqui na descrição e no comentário fixado, promover um vídeo, se tornar membro, enfim. Mas se vocês não puderem ou não quiserem ajudar financeiramente, vocês podem sempre deixar um like, se inscrever, compartilhar, ativar as notificações e blá blá blá, toda aquela coisa, né? Ficar à vontade aí na seção dos comentários, que ajuda bastante o algoritmo também. Graças à ajuda de vocês aí, vocês podem notar que as visualizações do canal, o alcance do canal aumentou bastante, né? Então tudo isso é graças a vocês, muito obrigado a todos. Um obrigado especial aos promotores de vídeo Dolinho, seu amiguinho Sangífaro e outros promotores e membros do canal. Vocês ajudam esse conteúdo a ficar de pé, afinal, grande parte dele nem é monetizado, né? Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre que é o Curso do Carvalho. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.